A Segunda Guerra Mundial chegou a um fim com uma rendição aprovada pelo imperador do Japão e transmitida por ele pela rádio no dia 15 de agosto de 1945. Mas você sabia que poucas horas antes dessa transmissão ser feita, o final da guerra correu um risco sério de ser outro por conta de uma tentativa de golpe de Estado? Quer saber como é que isso aconteceu? Fica com a gente. Estamos em 2025 e exatamente 80 anos atrás a Segunda Guerra Mundial chegou a um fim. Você quer saber como tudo isso aconteceu em detalhes? Pois a Sala de Guerra criou um grupo VIP do WhatsApp, no qual todo dia eu estou postando curiosidades dos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma maneira bastante divertida e interessante de aprender sobre todos os eventos que culminaram no fim da guerra. E se você quer fazer parte desse grupo, é só clicar no link que está na descrição ou então ler o QR Code que está bem aqui na tela. Acesse lá o nosso grupo e faça parte dessa história. Te espero lá. Essa história toda começa no dia 26 de julho de 1945, porque após 10 dias de conferência, os três grandes líderes aliados chegaram a uma concordância, chegaram a um acordo sobre como pressionar o Japão a se render. O resultado dessas conversas foi a Declaração de Potsdam, um documento que não deixava dúvidas. Ele dizia claramente para os japoneses: se rendam agora ou enfrentem a obliteração total. Essa obliteração total significava, na verdade, a bomba atômica, que já tinha sido usada com sucesso no teste lá no deserto do Novo México, no local de testes Trinity, que se você quiser conhecer em detalhes é só clicar no nosso vídeo bem aqui. Bom, essa declaração foi transmitida pela rádio em sinal aberto e, uma vez captada pelas estações japonesas, foi traduzida e levada até o imperador Hirohito pelas mãos do ministro de Relações Exteriores do Japão, Shigenori Togo. Togo leu a declaração para Hirohito e, perguntado pelo imperador a sua opinião sobre o texto, Togo disse que achava que as condições expostas eram duras, mas que dificilmente o Japão conseguiria algo melhor. Sendo assim, Hirohito virou-se para Togo e disse: sim, eu concordo com você. Acontece que só essa conversa aí não resultaria na rendição japonesa, porque o país não estava simplesmente aguardando uma demanda aliada para se render. Os líderes japoneses tinham um plano muito sólido para os meses seguintes. Esse plano se chamava Operação Ketsugo e pressupunha, preto no branco, deixar os americanos invadirem o Japão. Ou seja, deixar os americanos realizarem um grande desembarque anfíbio nas ilhas principais do arquipélago japonês. Uma vez que os americanos estivessem, então, em solo, os japoneses fariam isso aqui com eles. Enviariam uma onda imensa de militares e civis armados com tudo aquilo que fosse possível, de armas de fogo até lanças de bambu, literalmente pedaços de bambu cortados na diagonal para ficarem afiados, para que cada cidadão japonês pudesse matar pelo menos um soldado americano. E os japoneses tinham constituído uma força de civis treinados nesse tipo de operação que chegava aos 23 milhões de pessoas. O objetivo de toda essa trama aí não era realmente tentar vencer o exército norte-americano militarmente em campo, mas sim impor a eles um número de baixas gigantesco, um número de baixas que faria com que a população norte-americana lá nos Estados Unidos se voltasse contra a guerra e forçasse seus líderes a negociar a paz em termos um pouco mais favoráveis ao Japão. E no meio de tudo isso aí, o Japão ainda contava com a hipotética mediação da União Soviética como força que faria os dois países, Japão e Estados Unidos, sentarem-se na mesa de negociações e arranjarem um fim mediado para a paz. E esses planos todos eram aprovados e mantidos em funcionamento pelo Supremo Conselho para a Condução da Guerra, também chamado de Conselho dos Seis Grandes. Quem eram os seis grandes? Esses caras aqui. Da esquerda para a direita, a gente tem o almirante Soemo Toyoda, que era chefe de Estado-Maior da Marinha Imperial, o general Koreshika Nami, o
todo-poderoso ministro da Guerra do Japão, ou ministro do Exército, como queiram, que nesse momento era a figura mais poderosa do país, logo atrás do próprio imperador Hirohito, porque uma vez que a Marinha Imperial Japonesa se encontrava basicamente destruída depois das gigantescas derrotas nas batalhas nas Marianas e nas Filipinas, o exército imperial continuava largamente intacto com seus grandes contingentes tanto no Japão quanto na China. Em seguida, a gente tinha aqui o general Yoshijiro Umezu, que era o chefe de Estado-Maior do Exército, ou seja, o segundo em comando do Exército, logo atrás do general Anami. Depois, o primeiro-ministro Kantaro Suzuki, que tinha sido elevado ao cargo de primeiro-ministro pelo próprio imperador Hirohito, com a missão secreta de conduzir o Japão para uma paz negociada. Depois a gente tem o almirante Mitsumasa Yonai, que era o comandante da Marinha ou ministro da Marinha, e por fim, o ministro de Relações Exteriores do Japão, Shigenori Togo. Esses três primeiros militares aqui do Conselho eram a favor da continuidade da guerra. Eles queriam cumprimento da Operação Katsugou, assim como o plano tinha sido estabelecido. Mas os três últimos, o primeiro-ministro, o ministro de Relações Exteriores e o ministro da Marinha, eram favoráveis a uma rendição, a negociação no prazo mais curto possível para poupar o Japão de mais destruição. Importante a gente ressaltar que mesmo o grupo do primeiro-ministro Suzuki não era a favor de uma rendição incondicional. Eles queriam minimamente manter o imperador e o Kokutai, ou seja, sistema de poder imperial, em vigor. Os planos do Conselho vão ser colocados à prova no dia 6 de agosto de 1945, quando a primeira bomba atômica cai na cidade de Hiroshima, e principalmente no dia 9 de agosto, quando a segunda bomba atômica caiu na cidade de Nagasaki. A esses dois cataclismas que fizeram os líderes militares japoneses perceberem que os americanos agora tinham uma arma que basicamente era capaz de destruir uma cidade inteira com o ataque de uma única aeronave, se soma a invasão soviética da Manchúria, que acaba por apunhalar a Operação Katsugou, visto que o Japão não poderia mais contar com seu grande mediador, a União Soviética. Naquele pesaroso dia 9 de agosto de 1945, pouco depois das 14 horas, o Conselho dos Seis Grandes se reuniu e, mais uma vez, depois da notícia da segunda bomba atômica e também da invasão soviética da Manchúria ser levada à pauta, o Conselho manteve-se rachado no meio, com os três membros aqui da esquerda querendo a continuidade da guerra e os três membros da direita querendo uma paz imediata. Esclarecendo para vocês, o Conselho só poderia decidir a rendição numa decisão unânime. Mas o primeiro-ministro Suzuki não poderia mais esperar depois dos cataclismas daquele dia. Então ele convocou uma reunião emergencial do Conselho mais uma vez para a meia-noite daquele dia 9 para 10 de agosto. E dessa vez, o Conselho permaneceu mais uma vez desunido, rachado no meio. Mas Suzuki, como essa pintura aqui mostra, levantou-se e fez algo quase que inimaginável. Ele solicitou ao imperador a sua opinião pessoal, o seu voto de Minerva, algo que o imperador nunca tinha feito antes, tendo agido até então como mero observador das discussões do Conselho. Arguido então sobre sua opinião pessoal, Hirohito solenemente diz que o país não aguenta mais aquela punição e que deveria responder com um aceno de paz aos Estados Unidos da América. Sendo assim, o ministro Togo rapidamente redige uma carta solicitando a abertura de negociações de paz com uma única exigência: a manutenção do imperador no seu local de poder. Os japoneses usam seus canais diplomáticos com a Suíça para fazer a mensagem chegar até os Estados Unidos. E lá os líderes americanos analisam as demandas japonesas e compõem sua resposta, enviando-a de volta à meia-noite de 11 para 12 de agosto. Tava revendo minha coleção de fotos autografadas aqui e tem um item que eu quero te mostrar, olha só. Essa foto aqui está autografada pelo piloto Haru Yoshino, que lançou as bombas dele contra o couraçado USS West Virginia no ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941. Naquela época o Japão estava no auge,
mas depois disso a gente sabe que até 1945 foi uma trajetória para baixo terrível, né. E ninguém tem que passar por isso, muito menos você, né. E se você quer dar um up na sua vida, sabe quem pode te ajudar muito bem? A Insider. E aqui, ó, com a Tech T-shirt. Essa é a verdadeira Tech T-shirt. Olha que tecido maleável, bonito, os cortes são muito modernos e te deixam pronto para qualquer ocasião, seja formal, seja informal. E aqui, inclusive, gravando os conteúdos da Sala de Guerra, você sabe que eu sempre uso o Insider, né? E nesse mês de agosto, se você quiser ampliar ou iniciar sua coleção da Insider, é só usar o nosso cupom Sala de Guerra, que vai te dar 15% de desconto em todas as suas compras no site deles. E mais, nesse mês também você tem brinde progressivo. Se suas compras ultrapassarem R$ 399, você leva gratuitamente um par de meias exclusivo da marca. Mas se comprar acima de R$ 599, vai ganhar também, ó, um bonezão gratuito exclusivo para combinar com a sua camiseta, suas meias, sua calça, tudo que você quiser. Então, aproveita a promoção que é por tempo limitado, corre que o link está na descrição e boas compras. A resposta norte-americana que chega até os japoneses na manhã do dia 12 diz que após a rendição, a autoridade de ocupação aliada será a autoridade máxima no país e que toda a instituição japonesa deveria responder a ela, e que a forma de governo futura do Japão será decidida pela própria escolha do povo japonês. Enquanto essa resposta norte-americana ainda não havia chegado, os militares do Ministério da Guerra já estavam bastante nervosos. E apesar de que o Ministério de Relações Exteriores encarou a resposta americana com uma ressalva dizendo que representava um cerceamento da soberania japonesa, mas que os termos eram no geral aceitáveis, o pessoal do Ministério da Guerra encarou os termos norte-americanos basicamente como uma declaração de escravidão do povo japonês. Na visão dos generais, a resposta norte-americana não preservava o Kokutai, ou seja, o sistema imperial japonês vigente há mais de 2000 anos. E naquele momento, o general Anami, aqui à esquerda da foto, era a figura mais procurada do Japão. E às 22 horas daquele dia, uma reunião secreta com ele aconteceu. Nessa reunião, um grupo de oficiais superiores, composto principalmente pelo major Kenji Hatanaka, o tenente-coronel Jiro Shiizaki, o tenente-coronel Masahiko Takeshita, que inclusive era cunhado do general Anami, o tenente-coronel Masataka Ida e o coronel Okikatsu Arao mostraram-se extremamente insatisfeitos com as atitudes do atual governo e solicitaram a Anami a tomada de uma atitude. Eles queriam que Anami prendesse os líderes do governo e determinasse a continuidade da guerra do Japão. E apesar de pessoalmente dissatisfeito com a decisão do governo japonês, Anami mostrou-se na verdade indeciso diante dos nervosos oficiais reunidos diante dele. Mesmo sem uma resposta firme do ministro da Guerra, o Major Hatanaka passa todo o dia 13 de agosto recrutando mais apoiadores para a sua tentativa de golpe de Estado, para prender os governantes japoneses e impedir que o país aceite a rendição com os Estados Unidos. Extremamente nervoso com aquela situação que se desenvolvia ao redor de sua figura, Anami vai até uma conferência imperial que acontece às 23 horas do dia 13, e nessa conferência imperial é finalmente e formalmente aceito o fato de que o Japão vai sim aceitar a rendição. Ainda revoltado com o resultado da reunião, o general Koreshika Anami vai ter em seguida 3 encontros que vão ser definitivos para o rumo da história. O primeiro deles é com o general Shigeru Mezo, seu chefe de Estado-Maior, numa sala a portas fechadas. E lá dentro, Anami pergunta ao Mezo o que ele achava da possibilidade de um golpe de Estado para impedir o prosseguimento da rendição. O Mezo olha para Anami e diz que não resta mais esperança e tudo o que eles têm que fazer naquele momento é cumprir as ordens que emanam do próprio imperador. O segundo encontro de Anami é com o coronel Saburo Hayashi, que controlava um grande grupo de aviação nas imediações de Tóquio. Ele cogita com Hayashi a possibilidade de atacar a frota americana que vem se aproximando do Japão para as negociações de rendição. Mas Hayashi categoricamente protesta contra essa possibilidade, dizendo
dizendo-lhe ainda que a presença dessa frota americana era baseada em meros rumores e que nada estava ainda confirmado. Por fim, o terceiro e último encontro de Anami se dá com seu cunhado, tenente-coronel Masahiko Takeshita, que escuta Anami e depois lhe dá duas saídas. A primeira seria pedir demissão e desestabilizar a plataforma de governo, portanto, atrasando qualquer atitude relacionada à rendição. A segunda e mais drástica é aderir ao golpe que estava em formação e prender todo o governo para impedir que a rendição fosse anunciada. Anami responde dizendo que sua demissão não adiantaria de nada naquele ponto e a possibilidade de aderir ao golpe ainda precisaria de muita reflexão dele junto aos seus assessores no Ministério da Guerra. Na manhã do dia 14 de agosto, lá no Ministério da Guerra se reúnem as maiores autoridades do Exército Imperial Japonês e boa parte desses oficiais está muito nervosa com a condução dos acontecimentos. Muitos deles querem inclusive se envolver numa tentativa de golpe para impedir a rendição japonesa. Mas aí o vice-chefe de Estado-Maior do Exército, o general Takazu Wakamatsu, propõe que todos eles assinem um documento no qual todos se comprometem a cumprir as ordens do imperador, não importa o que aconteça. Assinam esse documento o próprio general Koreshika Anami e o seu chefe de Estado-Maior, Yoshijiro Umezu, mas também o marechal Hajime Sugiyama, comandante do 1º Exército de Área, e o marechal Shunroku Hata, comandante do 2º Exército de Área, que inclusive estava em Hiroshima no dia 6 de agosto e sobreviveu à explosão nuclear na cidade. Por fim, para comprometer que a Força Aérea do Exército também não reagiria aos procedimentos de rendição, foi chamado o general Masakazu Kawabe, que assinou em nome das Forças Aéreas do Exército. E lá no Palácio Imperial de Tóquio, enquanto tudo isso aí acontecia, o texto final do anúncio da rendição foi finalizado às 19 horas e passou para o caligrafista oficial da corte, para que fosse finalmente entregue ao imperador Hirohito para ser lido. Mas a atmosfera que cercava esses acontecimentos era de pura tensão, porque se sabia dentro do palácio que muitos altos oficiais do exército estavam descontentes com os acontecimentos e algo realmente poderia acontecer a qualquer momento. Às 21h30 daquela noite, o 2º Regimento de Guardas Imperiais chegou ao palácio para reforçar a guarda do local e passar aquela noite que todo mundo já sentia que seria bastante tensa. Pouco depois da chegada do 2º Regimento ao palácio, o tenente-coronel Jiro Shizaki, um dos conspiradores, convence o comandante do 2º Regimento de que o golpe era apoiado tanto pelo general Anami quanto pelo general Umezu e, portanto, tinha apoio de todo o exército. E por conta disso, o comandante do 2º Regimento começa a cercar o palácio e impedir o acesso de qualquer pessoa que estivesse fora dele. Enquanto isso, o Major Hatanaka vai até o escritório do general Shizuichi Tanaka, que era o comandante do Exército Distrital do Leste, e tenta convencer o general Tanaka a aderir ao golpe. Porém, ele é mal sucedido e o general Tanaka o ordena a voltar para casa naquele momento. Ordem que Hatanaka não obedece e retorna então ao Palácio Imperial. Às 23 horas, uma equipe de gravação da rádio NHK vai ao palácio e grava o imperador Hirohito lendo a declaração de rendição do Japão. Uma vez pronta, a gravação é então escondida num cofre que ficava abaixo da sala da secretaria da imperatriz japonesa, lá dentro do palácio. À 1h da manhã do dia 15 de agosto de 1945, o tenente-coronel Masahiko Takeshita visita o seu cunhado, o general Anami, e o encontra acordado, recém-saído de um banho e bastante concentrado escrevendo o seu próprio testamento. Naquele texto, o general Anami diz que não suportaria o peso dos seus pecados. E até hoje os historiadores debatem que pecados seriam esses. Se seria a derrota japonesa da Guerra do Pacífico ou se seria a adesão de Anami ao golpe de Estado que estava em curso. Pouco depois, Anami vira-se para Takeshita e disse: "Eu vou cometer seppuku, eu não suportaria ouvir a voz do imperador anunciando a rendição."
À 1h15 da manhã, o Major Hatanaka então fecha o cerco ao palácio e em seguida ele com o Tenente-Coronel Shiizaki se direcionam ao escritório do comandante da 1ª Divisão de Guardas Imperiais. O comandante da 1ª Divisão de Guardas Imperiais é o general Takeshi Mori. E naquele momento, Mori estava conferenciando com o tenente-coronel Michinori Shinaishi. Ao ser interpelado por Hatanaka, Mori escuta as explicações dos dois golpistas e se recusa a aderir ao golpe. A recusa de Mori faz com que Shiizaki fique extremamente nervoso, fazendo com que ele saque sua espada samurai. Shiizaki então parte para desferir um golpe mortal contra Mori, mas Shiraishi entra no meio do movimento e é morto no lugar do general. Apenas momentos depois dessa tragédia, no entanto, o Major Hatanaka saca sua pistola e mata o general Mori a queima-roupa. Tendo realizado o que seriam as duas únicas mortes daquela noite, Hatanaka e Shiizaki falsificam a autorização de Mori num documento, fazendo com que toda a 1ª Divisão de Guardas Imperiais passasse então a executar a Ordem Estratégica número 854, que compreendia selar o Palácio Imperial para, entre aspas, proteger o imperador. Os golpistas também cortam quase todas as linhas telefônicas que ligam o palácio ao mundo exterior, aumentando assim a solidez da ocupação. Às 2h da manhã, Hatanaka finalmente adentra o Palácio Imperial e começa a procurar pela gravação da rendição feita por Hirohito. Poucos momentos depois disso, o tenente-coronel Ida chega à casa do general Anami e, percebendo que Anami estava prestes a realizar o ritual do seppuku, disse ao general que também se suicidaria junto com ele. Mas Anami, surpreendentemente, estapeia violentamente a face de Ida e diz para Ida e Takeshita que somente ele iria morrer naquela noite e os proibia de realizar o seppuku, e que a missão dos dois a partir daquele momento seria reconstruir o Japão após a guerra. Enquanto isso, um segundo grupo de oficiais golpistas, liderados pelo capitão Takeo Sasaki, está indo a Yokohama para assassinar o primeiro-ministro Kantaro Suzuki. Porém, Suzuki é avisado momentos antes dos golpistas chegarem à sua casa de que ele está sendo caçado e foge da residência. Os golpistas, então, encontram a casa de Suzuki vazia e incendeiam toda a propriedade. Até o final do mês de agosto de 1945, Kantaro Suzuki fica sob proteção constante da polícia japonesa e a cada noite é trocado de residência. Em plena madrugada, o Major Hatanaka está revirando todo o Palácio Imperial em busca das gravações que ele não encontra e também de pessoas que poderiam levá-lo à gravação. Ele está particularmente procurando por Koichi Kido, que é o Lorde Guardião do selo privado do imperador japonês e a pessoa que com certeza saberia o paradeiro da gravação. Porém, Kido também está escondido num abrigo antiaéreo secreto abaixo do palácio e não vai ser encontrado por Hatanaka. Um pouco depois disso, o tenente-coronel Ida retorna ao palácio e, já vendo que não existe qualquer esperança de adesão ao golpe, pede para que Hatanaka desista de suas intenções e saia do palácio. Mas nesse momento Hatanaka está decidido a ir ao fim a qualquer custo e diz a ele que quer pelo menos 10 minutos no ar da rádio NHK para poder falar à população sobre seus motivos para realizar um golpe de Estado. É nessa hora aí que o coronel-comandante do 2º Regimento de Guardas Imperiais vai perceber que foi enganado e começa a mudar as ordens dos seus homens contra o grupo golpista. Às 5h da manhã, Hatanaka invade o estúdio de transmissão da rádio NHK, empunhando sua pistola e exigindo ser colocado no ar para falar para a população japonesa. Às 5h30 da manhã, o general Anami finalmente comete o suicídio ritual, o seppuku, e nesse ato é auxiliado pelo seu cunhado, o tenente-coronel Takeshita. Com a morte de Anami, a única grande fonte de poder no Japão que poderia dar apoio ao golpe deixa de existir. Com as primeiras luzes da aurora de 15 de agosto, o general Tanaka, comandante do Exército Distrital do Leste, é informado de que o Palácio Imperial foi realmente invadido pelos golpistas na noite anterior e segue imediatamente para lá. Chegando ao local, Tanaka usa de sua autoridade para paralisar
todo o contingente de guardas imperiais e exigir que os oficiais que estão ocupando o palácio saiam de lá imediatamente. A ordem de Tanaka dá fim à tentativa de golpe que ficaria registrada pela história como Incidente de Kyujo, sendo Kyujo o nome japonês para o Palácio Imperial. E assim, às 8 da manhã, tudo aquilo está terminado. Foi justamente às 8 da manhã que o Major Hatanaka, usando uma motocicleta, saiu do palácio, sendo seguido pelo Coronel Shiizaki, que saiu do palácio a cavalo. Os dois então percorreram diversas ruas da capital Tóquio, distribuindo panfletos que explicavam para a população os motivos por trás de suas ações. E às 11 da manhã, apenas 60 minutos antes do anúncio público de Hirohito ir ao ar, o Major Hatanaka tomou sua pistola, mirou contra a cabeça e disparou, acabando com a própria vida. Já o Coronel Shiizaki apunhalou-se com sua adaga, mas também suicidou-se com um tiro de pistola. E ao meio-dia, como planejado, a mensagem de Hirohito ressoou pela rádio por todo o Japão e pela primeira vez o povo japonês escutou a voz do seu soberano, justamente naquele momento de extremo pesar nacional no qual o Japão se rendeu pela primeira vez em sua história. Num dos bolsos da jaqueta do Major Hatanaka foi encontrado o seu último poema, que dizia: "Não tenho nada do que me arrepender, agora que as nuvens escuras desapareceram do reinado do imperador." E apesar das mortes dos dois principais envolvidos na conspiração, os outros 3 líderes da mesma tiveram destinos bastante diferentes. Masahiko Takeshita continuou sua carreira militar, chegando ao generalato das Forças de Autodefesa Terrestres do Japão nos anos 50. Já Masataka Ida enfrentou uma corte marcial, mas acabou sendo inocentado pelo fato de que teria se arrependido do golpe durante a execução do mesmo e pedido a Hatanaka para desistir da conspiração. No pós-guerra, ele acabou se tornando o diretor da Dentsu, uma grande agência de publicidade e propaganda japonesa, sediada em Tóquio. Já o coronel Arao chegou a ser denunciado por crimes de guerra relativos a maus tratos de prisioneiros de guerra norte-americanos nos chamados navios do inferno durante a travessia do Pacífico até as ilhas japonesas. Mas no fim das contas não chegou a ser processado e ainda trabalhou na comissão de desmobilização das Forças Armadas japonesas no imediato pós-guerra. E dessa maneira, a tentativa de golpe de Estado foi frustrada e o Japão se rendeu 80 anos atrás. Mas me diz agora você aí, já conhecia toda essa história por trás dos últimos dias do Japão na Segunda Guerra Mundial? Você acha que a tentativa de golpe tinha chance de sucesso e poderia mudar o desfecho da guerra? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, mas também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.